Em investigações anteriores, inclusive já apresentadas aqui no canal, a esfera de Buga despertou inquietação por conta das marcações misteriosas em sua superfície. Nas redes sociais, algumas pessoas começaram a tentar decifrar esses enigmas com o auxílio de inteligência artificial. Outros, mais céticos, afirmaram que a esfera seria uma construção terrestre cujas inscrições lembram os dialetos e escritas alienígenas comuns na cultura pop. Mais recentemente, no entanto, novas análises levaram cientistas a proporem hipóteses que vão além da ideia de uma simples escrita. A conclusão preliminar sugere que parte dessas marcações poderia, na verdade, corresponder a antenas, ou às antenas retráteis, que ainda estariam escondidas no interior da esfera. As novas observações indicam a presença de um possível sistema complexo de transmissão e recepção de sinais. Na parte superior da esfera, há 16 pontos dispostos, de forma que lembram um diagrama técnico, algo semelhante ao desenho de um chip eletrônico. Ao analisar esses pontos de forma individual, pesquisadores identificaram que 2 deles parecem estar relacionados à orientação da esfera, já que são visivelmente maiores que os demais. Curiosamente, os 14 restantes estão dispostos simetricamente, 7 de um lado e 7 de outro. A partir desses 14 pontos, que podem funcionar como receptores e transmissores, surgiu então uma teoria ainda mais ousada. Eles poderiam estar conectados a outra manifestação, supostamente de origem extraterrestre? Em 2001, nos campos de trigo da Inglaterra, surgiu uma formação enigmática, em código binário, que parecia ser uma resposta à famosa mensagem enviada por Frank Drake e Carl Sagan. O desenho, supostamente, representava uma grande antena, semelhante àquela usada para o envio da mensagem original. Curiosamente, os pontos dessa formação nos campos de trigo tinham a mesma quantidade e estavam posicionados de forma quase idêntica aos que aparecem na esfera. Coincidência? Ou algo que merece ser examinado com mais atenção? Em 16 de novembro de 1974, uma mensagem em código binário foi enviada ao espaço pelo radiotelescópio de Arecibo, em Porto Rico. O projeto, idealizado por Drake e Sagan, tinha como objetivo alcançar formas de vida inteligente com tecnologia semelhante ou mais avançada que a nossa. A mensagem foi direcionada à constelação de Hércules, próximo à borda da Via Láctea, a cerca de 25 mil anos-luz da Terra. Nela estavam codificadas informações sobre a localização do nosso planeta, os fundamentos da matemática e da ciência, o número de habitantes da Terra, o nosso código genético e até uma representação gráfica do radiotelescópio de Arecibo. O que ninguém esperava é que 27 anos depois, em 21 de agosto de 2001, surgiria uma suposta resposta. Em um campo de trigo, na cidade de Hampshire, Inglaterra, nas proximidades do radiotelescópio de Sheboygan, sob vigilância militar, 2 formações impressionantes apareceram misteriosamente durante a madrugada. Vistas de cima, as figuras relevam 2 elementos distintos. De um lado, um rosto com traços humanoides, do outro, uma estrutura aparentemente codificada, que muitos acreditam conter a resposta à mensagem de Drake e Sagan. Essa segunda figura estava organizada da mesma forma que a mensagem original, como um tablet, com a mesma configuração e escrita em código binário. A possível inteligência responsável por essa resposta acrescentou dados específicos e detalhados sobre quem eles eram. Além de extremamente específicas, as informações permitiam identificar a origem de quem estava tentando se comunicar conosco, sua natureza e até que seu sistema numérico era baseado em uma estrutura decimal como o nosso. E também era possível perceber pela mensagem que os elementos químicos fundamentais para a vida, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e carbono, poderiam ser comuns a nós e a eles. No entanto, de forma inesperada, um novo elemento foi adicionado, o silício 14. Outra diferença marcante entre a nossa mensagem
e a que recebemos está na estrutura genética. Enquanto o DNA humano possui uma dupla hélice, o deles seria composto por 3 cadeias. Além disso, o genoma alienígena parecia conter mais nucleotídeos, o que indicaria uma possível evolução biológica mais avançada. A representação física também destoava da humana. Segundo a mensagem, esses seres mediriam cerca de 1,25 m, com uma cabeça proporcionalmente maior que a nossa. Em 74, quando enviamos a mensagem de Arecibo, a população da Terra era de aproximadamente 4,3 bilhões. Já a deles foi interpretada como estando próxima de 5 bilhões. Em relação à localização, eles pareciam habitar 3 planetas diferentes e também algumas luas. A mensagem ainda comprovava seu equipamento de radiotransmissão e uma antena com 306 metros de diâmetro e capacidade estimada de 1 trilhão de watts. Mas o que essa resposta teria a ver com a esfera de Bulga? Em análises mais recentes, foi identificada uma possível relação entre o desenho da antena transmissora descrita na mensagem e o padrão encontrado na face superior da esfera. Esse detalhe poderia, à primeira vista, parecer apenas uma coincidência. No entanto, a semelhança é tão marcante que não passou despercebida, óbvio, pelos pesquisadores. Isso fortalece a teoria de que os símbolos da esfera poderiam, de fato, representar emissores e receptores de sinais. Cada extremidade da esfera apresenta 7 pontos, exatamente como na antena de Shilbolton. O mais intrigante é que uma mensagem supostamente enviada do espaço 24 anos antes da descoberta da esfera de Bulga tem uma estrutura tão semelhante. Será que a esfera veio da mesma civilização que teria enviado a mensagem? Ela poderia ter cruzado o espaço por 24 anos até chegar aqui? Estaríamos nós diante de uma sonda extraterrestre, projetada para investigar o nosso planeta? Apesar de tantas dúvidas, uma ideia começa a ganhar força entre os estudiosos. Se essa teoria estiver correta, esses pontos representam um sistema de comunicação extremamente avançado, algo que ainda não conseguimos reproduzir. E o desenho central entre os pontos pode ser mesmo um chip de transmissão de alta tecnologia. Não há dúvida de que investigações mais aprofundadas precisam ser feitas para entendermos melhor a esfera de Bulga. Se as hipóteses dos cientistas estiverem certas, estamos diante de uma estrutura de origem não humana e outras peças desse quebra-cabeça começam a se encaixar. Mas os mistérios em torno da esfera não param por aí, não. Desde sua descoberta, muitas pessoas interessadas em ajudar nas investigações têm afirmado encontrar sinais e evidências que poderiam revelar mais sobre esse objeto enigmático. Uma dessas contribuições nos leva novamente aos campos de trigo, na Inglaterra. Dessa vez com uma formação que poderia representar a própria esfera de Bulga. Diversas imagens foram enviadas aos pesquisadores, mas uma delas causou um impacto particular. Ao se gerar uma imagem tridimensional do desenho nos campos de trigo, percebeu-se que, embora não fossem idênticos, os objetos eram surpreendentemente semelhantes. Essa figura apareceu no dia 25 de julho de 2010, ou seja, há 15 anos atrás. O pesquisador Steve Alexander, de Wiltshire, no Reino Unido, relatou uma formação extraordinária em um campo de cultivo de trigo em Roundway Hill. Em uma área de aproximadamente 80 metros, surgiu uma imagem formada por 5 enormes esferas entrelaçadas, cada uma contendo círculos internos que criavam um efeito tridimensional impressionante. No centro da formação havia outro círculo, do qual partiam 5 linhas projetadas em direção ao interior das demais esferas. Se considerarmos as teorias mais recentes, essas linhas poderiam representar antenas, orbitadas por pequenos pontos, possivelmente emissores ou receptores. A grande formação era cercada internamente por placas com traços muito semelhantes aos utilizados em culturas pré-colombianas. Sem dúvida, tratava-se de uma imagem majestosa, que por muitos anos foi interpretada como uma possível tentativa de comunicação com seres de fora da Terra. Assim como foi identificada uma semelhança entre os 7 pontos da esfera de Bulga e a mensagem de Shilbolton, ao sobrepor a figura de Roundway Hill com a da esfera, os detalhes encontrados também chamaram a atenção pela sua precisão e compatibilidade. O especialista em animação Josué Hernández foi o responsável por criar
a composição tridimensional da formação de Roundway Hill. E, sem dúvida, a integração entre as duas estruturas revelou uma combinação surpreendente de padrões. Como mencionamos ao longo do vídeo, resta só a pergunta: estamos diante de meras coincidências ou de manifestações conectadas entre si? Seriam essas tentativas de comunicação que ainda não sabemos decifrar? Ou já estamos sendo observados há muito mais tempo do que imaginamos? Investigações mais recentes da esfera de Buga revelaram que ela contém fibra óptica em seu interior e que os 16 pontos citados desde o início do vídeo são feitos de cobre. No entanto, ainda não se compreende exatamente como o sistema funciona. Apenas que parece haver um circuito interno para transmissão elétrica. A partir de agora, os estudos passarão a considerar a hipótese de que esses pontos de cobre funcionem de fato como transmissores e receptores de informação. Ainda não se sabe como a transmissão ocorre, nem se há um sistema ativo de comunicação. Por enquanto, tudo que envolve a esfera de Buga precisa ser tratado com cautela e classificado como especulativo, ok? Mas a comunidade científica se depara com um objeto que gira em torno de seu próprio eixo, flutua, altera sua temperatura e sua massa, e que agora apresenta indícios de um sofisticado sistema de comunicação. E sobre esse suposto sistema, já foi possível identificar que os pontos externos formam as extremidades de um esquema de transmissão. Ainda não se entende exatamente como ele opera, mas sabe-se que esses pontos se conectam ao interior da esfera por meio de cabos de fibra óptica. E também foi confirmado que os pontos são feitos de cobre, um material amplamente utilizado na área das comunicações graças à sua excelente condutividade elétrica e versatilidade. Isso fortalece a hipótese de que a esfera abriga um circuito funcional de alto desempenho. As observações sugerem que esses pontos possam funcionar como receptores e emissores. Porém, até o momento não foi possível determinar a quantidade exata de cobre em cada um deles, pois isso exigiria cortes na estrutura da esfera, algo que, por hora, não está sendo considerado não. Agora, uma coisa é certa: os cientistas estão cada vez mais perto de desvendar os mistérios por trás da esfera de Buga, sua origem e sua natureza. Mas até que novas evidências surjam, ainda não é possível afirmar com certeza se ela tem de fato alguma ligação com visitantes de outros mundos.